Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Em várias escolas, crianças com e sem deficiência fazem juntas atividades físicas. Elas lançam barras, chutam bola, dançam, fazem malabar e jogam capoeira e ciranda. Coletânea de práticas inclusivas, slackline, reaction ball e futebol de pano. Rio de Janeiro. Escola Municipal Floriano Peixoto, Antônio de Souza, professor de Educação Física. A gente teve uma decisão, que foi não escolher apenas uma atividade. A nossa ideia era que a gente tivesse realmente uma quantidade de atividades que a gente pudesse fazer uso delas durante um ano inteiro. A gente também não focou numa única turma. A gente focou que era para a escola. E a partir desse repertório, a gente foi experimentando, trazendo atividades que mudasse também um pouquinho daquelas que estão acostumados no dia a dia. Porque a partir do diferente, a gente conseguiu que todo mundo tivesse vontade de participar. Eu queria uma atividade que propiciasse a participação de todos, juntos, independente das dificuldades, com deficiência física ou não deficiência física, que também tem dificuldades e que normalmente numa atividade também não participam. E com os próprios alunos, quer dizer, a opinião deles tinha muito mais valor do que a atividade proposta. Quando eles colocavam uma dificuldade ou uma coisa que eles gostavam, aquilo é que direcionava a gente, vamos explorar mais nesse lado, jogando as questões para eles. As regras foram todas construídas dentro da atividade, dentro da prática. Ângela Gonçalves, mãe de alunos. A gente olha neles com fragilidade, acha que não pode, acha que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Eu falo pelos meus, eles perceber que um colega, porque é cadeirante, porque tem algum tipo de deficiência, deles dizer assim, mãe, por que eles não faziam isso antes? Leila Dias, mãe do Lucas, aluno com deficiência. Com a ajuda das crianças, dos colegas dele, ele participa das atividades, da educação física. Ele gosta de estar no convívio com as crianças, ele se sente bem, que acolheram bem. Isso para ele faz bem, né? Para não se sentir afastado por ser um cadeirante. O slackline nasceu, como eu disse, uma atividade tradicional, com foco no equilíbrio, mas na atividade a gente foi vendo essas variações. A questão da necessidade da segurança. E aí a gente passou a usar os próprios alunos, um apoiando os outros. Inicialmente era o professor, e com um tempo a gente foi incorporando o grupo. Por quê? Porque se a ideia é que essas crianças também tenham essa noção de inclusão, nada melhor do que elas praticarem essa inclusão. Depois que eles se apropriam da atividade, eles começam a querer desafios. E aí veio essa ideia da cordinha em cima, onde eles pudessem se sentir autônomos. Então isso refletiu em outras atividades, sala de aula, sala de recursos. Por quê? Porque eles tiveram um ganho de autoestima muito grande. E eu acho que isso é fundamental para a educação. País do futebol. Como nós vamos criar um futebol que não seja o futebol tradicional? E a partir daí a gente começou a pensar como. TNT já tinha na escola. Peguei o TNT, peguei os alunos, e aí a gente grampeou e transformou aquilo num grande pano verde. Como é que vai virar um campo de futebol? Fita crepe. Ora com uma bola comum, uma bola mais pesada, uma bola menor, até chegar a bola leve, que dava mais flutuação da coisa. Quando é que é gol? Quando sai pelo fundo, quando entra na área, aí até ficar estabelecido que entrou dentro da área era gol. Porque a ideia é que eles se movimentem. Podia dar a opção do Lucas, que tem muita limitação de movimento. A Larissa ainda tem mais ainda do que o Lucas. Então, que eles pudessem ter essa movimentação, se sentir participante da atividade. Maria de Paula, avó de Nicole, estudante com deficiência. Na escola, ela teve um avanço muito grande. Ela não lia, já está lendo, a partir desse ano passou a fazer leitura, que ela não lia nada. A educação física é uma das aulas que ela gosta mais e participa mais. Eu vi diferença porque ela se interessou mais. Eu estou sentindo ela assim, mais feliz, está interessada, está
caprichosa, com ela mesma, na escola, não gosta de faltar à escola. Chega em casa, fala, ai vó, hoje o tio fez uma atividade assim, eu fiz isso, joguei vôlei, esse do paninho, e ela chegou em casa radiante comentando. Esse ano foi uma diferença muito grande na vida dela. Alunos com e sem deficiência jogam futebol de pano sentados. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo rm.org.br/portas-abertas. Agradecimentos Antônio Souza, Elna Souza, Otília Araújo, estudantes e familiares, Escola Municipal Floriano Peixoto, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.